chamar de novamente a Renata Varandas, porque, Renata, a gente já falava da relação de Lula e Trump. Agora, Lula deu essa entrevista para Cristiane Amanpour, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, dizendo que Trump precisa pisar no planeta Terra, precisa entender sobre o aquecimento global. Isso mostra que a relação deles vai ser mais uma relação protocolar do que uma relação de amizade, como a gente já viu em relação a Lula e Macron, por exemplo. E por isso o presidente Lula não deve ir à posse de Donald Trump marcada para o dia 20 de janeiro. Explica por quê pra gente. Pois é, Uribe, na verdade, a tradição americana tirou um grande problema do colo do presidente Lula. Por quê? Porque, ao contrário do que acontece aqui com a gente, as nossas posses, durante uma posse presidencial, a gente manda convite, né? O governo brasileiro manda convite para todos os chefes de Estado, de governo. É sempre um grande problema, porque a nossa posse é dia 1º de janeiro, então um monte de gente não vem, obviamente, por conta do Réveillon, mas distribui-se convite aí para todo mundo. Na tradição americana, isso não acontece. Eles não convidam os chefes de Estado, nem chefe de governo, nem ministro, ninguém. O que eles convidam? Quem que eles convidam? Eles chamam de embaixadores locais. Então, são essas pessoas que são convidadas para a posse dos presidentes americanos. Dito isso, olha que beleza. O presidente Lula não vai ter que passar por esse constrangimento de decidir se ele vai ou não, porque muito provavelmente ele não vai ser convidado. Então, quando a gente não é convidado, a gente não vai. O que pode acontecer, claro, Donald Trump é ele que está tomando posse. Ele pode convidar quem ele quiser. E aí entra na história da cota pessoal dele. Então, ele poderia chamar... Sim, poderia endereçar aqui um convite para o Palácio do Planalto e chamar o presidente Lula. A expectativa da diplomacia brasileira é que, de fato, isso não aconteça. E não acontece, não é porque é o presidente Lula. Não acontece, não deve acontecer, porque eles não chamam presidente nenhum. Então, por que chamaria o presidente Lula? Agora, vamos dizer que Trump chame outros presidentes pela cota pessoal dele e chame também o presidente Lula. Aí, de fato, vai criar um clima ruim se o presidente Lula falar, não vou. Aí ele não vai ter como não ir, ele vai ter que ir. A posse é 20 de janeiro. Mas hoje, o cenário que se tem é ótimo para o Palácio do Planalto, especialmente para o presidente Lula. Não vou porque não fui convidado e não fui convidado porque o trâmite, a estratégia ali do governo americano é essa, que você não convida chefes de Estado. Então fica tudo bem, ninguém passa por constrangimento nenhum, tá tudo certo. Agora você imagina também o presidente Lula numa posse do Trump, ele que declarou apoio a Kamala Harris e ainda ter que dar de cara com uma caravana que vai ser uma verdadeira caravana de parlamentares da direita lá na posse do Trump, porque vai ter um monte de parlamentar da direita lá. Então, imagina a situação constrangedora. O ex-presidente Jair Bolsonaro já disse que vai ser convidado. Na verdade, ele já se convidou. Ele deixou o Trump sem alternativa. Não, claro. Assim, eu estou indo na sua casa. Ponto. Não, é o cara que você fala assim, passa lá em casa e o cara vai. Sabe? Agora, se ele vai mesmo, de fato, aí já são outros 500, porque aí envolve outras decisões, decisão do Alexandre de Moraes. Vamos ver. Mas você sabe que tem gente dizendo, Renata, assim, no governo, claro, né, o Lula, como você traz aí, não deve aceitar, nem mesmo se for convidado. Mas tem gente que torce para que isso aconteça, né, para dar aquele tapa com luva de pelica ali no ex-presidente Jair Bolsonaro, para que o presidente, inclusive com entusiasmo, com a ideia de que o presidente Lula vá mesmo para mostrar que as diferenças, né, foram superadas. E de forma inteligente até esse pensamento traz a ideia de que seria não necessariamente ir à posse, mas fazer um gesto, né? Procurar trabalhar ali de forma pacífica com o Donald Trump a despeito de todas as diferenças entre os dois, para tentar justamente segurar esse ímpeto bolsonarista e esse desejo de Bolsonaro de que Trump seja aquele que vai salvá-lo, né, da inelegibilidade e de todas as questões que o cercam, Renata.
Não daria para não ir, né, Tainá? É muito ruim mesmo. Você imagina ele ser convidado pelo presidente dos Estados Unidos e simplesmente falar, não vou. Tem muita gente que diz que se isso acontecesse, ele não iria. Mas, de fato, você tem toda a razão. Diplomaticamente, ele, como um líder, tudo bem, da esquerda, mas democrático, ele teria que ir. Mas eu acho que o Palácio do Planalto está torcendo para esse convite não chegar, porque aí fica bem mais tranquilo, né?